Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, tudo bem com vocês? Esse vídeo, né, é a parte cognitiva, está dentro do Quarteto do Sucesso. Já falei aqui pra você, já falei em outros vídeos aqui também, se você é novo aqui no canal, né, você deve estar sabendo. Então, eu tô fazendo a sequência de vídeo, né, do Quarteto do Sucesso, que é comunicação e relacionamentos, saúde interna e externa. Tem a parte aí também de cognitiva, né, que é essa parte que eu tô gravando aqui, que tem a ver com livros, leitura, estudos, dica de estudo, artigos, comportamento, hábitos, enfim. E a parte de espiritual, né? Tem a parte também, a parte espiritual, beleza? É isso. Esse vídeo que eu quero gravar pra galera, né? Parte cognitiva, que é a parte de estudo. Independente de qual seja o estudo, tá? Pode ser qualquer estudo. Estudo vestibular, estudo concurso, estudo para livro, estudo, eu quero aprender uma matéria nova, quero aprender uma língua nova. Não importa. Isso tem a ver com estudo, tá? E qual o título desse vídeo, né? Como aprender rápido, que parece até que é trapaça, que parece que até que você tá sendo quem legal. E foi assim que eu usei, tá? É a forma de aprender muito rápido as coisas. Principalmente agora que eu tô trabalhando. Então, eu tenho pouco tempo e eu tenho que aprender uma gama de informação muito grande. Tanto para o Instagram, tanto para vocês aqui, tanto para coisas que eu quero fazer no futuro que envolvem estudo. Então, é uma coisa que eu tenho pouco tempo e eu preciso aprender muita coisa. Ou seja, é uma coisa inversamente proporcional à outra. Quando eu estava na casa dos meus pais, né, só um contexto aqui, eu tinha muito tempo. Então, eu não precisava muito trabalhar, me importava muito com o trabalho. Por isso, quando eu ajudava meu pai ali, mas não era coisa muito fixa. De maneira geral, eu passava a maior parte do tempo estudando. E, tipo assim, eu estudei muito, tá? Eu estudei muito. Fiz muitas questões, muitas mesmo, muitos, num nível absurdo. Eu acho que se eu tiver até um print, vou botar pra vocês aí. Só num dia eu fiz 302 questões no Estuda, né? Na plataforma do estudo.com. Só que esse ano, cara, eu não passei no curso que eu queria, né? Eu fui prover numa matéria lá, uma matéria de inglês, né? Eu sempre fui muito péssimo em inglês. Eu provei inglês. Eu fiquei muito triste, tá? Porque esse ano aí foi um ano que eu realmente estudei muito. Por que tô falando disso? Porque assim, não necessariamente o cara que estuda muito é o cara que vai passar, tá? Deixei isso bem claro. Porque eu era o cara que estudava mais de 8 horas por dia e não passei, cara. Assim, eu sei que eu mandei muito, muito bem em matemática. Matemática eu só errei uma questão de 5. Física eu só errei uma questão de 5. Química eu errei 2 questões de 5. Então, tipo assim, eu mandei muito bem na prova, entendeu? Mas a parte de inglês eu reprovei. Não é que alguns vão falar, não, é sorte, não, Arthur, eu acho que você não estava preparado na parte de inglês, né? Mas realmente eu estudava muito inglês, estudava inglês todos os dias. E eu acredito sim, tem um pouco de sorte, mas eu acredito que é aí que é a ficha pra mim, né? Porque eu conhecia gente lá, cara, eu te juro, eu conheci gente lá que trabalhava quase o dia todo e só estudava 2 horas por dia, ou 3, se eu não me engano. 2, 3 horas por dia, dependendo do dia, né? E passou, cara. É exatamente o que você ouviu, passou. Eu conheci essa pessoa, inclusive tem entrevista dela lá na plataforma nossa, do pessoal do cursinho que eu fazia, né? Eu fiquei admirado, cara. Porque eu fiquei tipo assim, caraca, velho, como é que esse cara estudou menos do que eu e passou? Entendeu? Tipo, pra mim não fazia muito sentido. É claro, minha matéria, eu reprovei na matéria. Quando você reprova na matéria, você é automaticamente desclassificado, você nem entra na média. Se eu não tivesse reprovado, tivesse pelo menos acertado pelo menos uma, eu estaria numa boa colocação, muito boa. Mas eu fiquei pensando assim, cara, esse cara estudou menos do que eu e passou. E eu estudei mais do que esse cara e não passei. E onde é que eu quero chegar com isso? E eu aprendi isso, tá? Com o tempo, eu comecei a aprender isso. Que a primeira coisa que faz com que você tenha pouco tempo e aprenda mais rápido que outra pessoa é uma coisa chamada o estudo ativo. Um estudo ativo é um estudo que você está o tempo todo se colocando em movimento mental, sabe? Mental. Ó, eu tô aqui com vocês ensinando uma coisa. Como eu tô ensinando pra vocês uma coisa, a chance de eu aprender essa coisa, a chance de eu reforçar mais ainda essa ideia é muito maior do que você que tá só ouvindo. Tá? Isso é lógico, tá? Isso é lógico. Então, como é que eu fiz pra poder fixar mais as coisas e não esquecer tanto? Tanto que eu não cometi esse erro quando fui fazer a prova da ESA, tá? Aconteceu coisas que não tem nada a ver, não é coisa do meu controle, né? Que a prova é extremamente difícil, né? Nível SPSEX, mas isso não é meu controle, eu não tenho controle sobre isso. Então eu não me importo, mas é a questão de eu mandar muito bem no simulado, a questão de eu mandar muito bem na prova, me ajudou muito. Então, eu fiz isso na prova da ESA, tá? Que é o quê? Estudo ativo. E como eu fiz esse estudo ativo? Você pode fazer por 2 tipos, né? Que é o Anki, que eu, inclusive, cara, eu sei que tem a galera que me pede pra fazer vídeo do Anki, eu vou fazer vídeo do Anki, tá? Relaxa. Que é o Anki. Ou você pode fazer por revisão ativa, você pegar o que você escreveu no caderno e revisar de acordo com o que você achar necessário, né? Porque eu fazia isso de acordo com o simulado, tá? Por exemplo, eu ia fazer um simulado de todas as matérias, eu vi aqui na parte de matemática, tinha uma parte lá, sei lá, de triângulos que eu não tava muito bem lembrando como é que fazia uma questão, porque eu não lembrava a fórmula, não lembrava o conceito.
Quando aí eu fazia essa revisão, eu terminava a prova, corrigia, via que eu tinha errado, via as questões que eu realmente errei porque eu não sabia, via a questão que eu errei por falta de conteúdo, pegava essa questão que eu errei por falta de conteúdo e revisava naquele mesmo dia, tá? No mesmo dia, não deixava pro outro dia não, revisava no mesmo dia. Ah, era triângulo, então eu ia pegar lá, no seu caso aí pode ser caderno, tá? Você, não tenho no caderno, então pode ser o caderno, você vai lá, revisa, fez o caderno e fica. Fez o caderno e tenta lembrar como é a fórmula, como é o conceito, o conceito é assim, assim, visualiza. Pega um papel em branco, né? Tem gente que gosta de fazer isso. Inclusive eu indico. Pega um papel em branco e escrevam no papel em branco. Ah, é assim que funciona o triângulo. Essa aqui é a parte essa aqui é a hipotenusa. Ah, esse aqui é um cateto. Qual é a fórmula dessa parte aqui? E essa aqui qual é a fórmula? Qual é a fórmula de Pitágoras? Desenvolva a fórmula. Reforce o seu cérebro com essa ideia. Ah, Arthur, eu uso assim, eu uso o Anki. Então vai lá pro Anki, eu usava o Anki, tá? Então eu ia lá no Anki, pegava a parte de matemática e revisava a parte de matemática para fortalecer ainda mais. E aparecia o card na minha frente, eu explicava por que aquele conceito estava certo. E como eu cheguei naquele conceito, tá? Então, esse é um dos métodos que eu usei para poder fixar mais aí no conteúdo. Principalmente também na parte, não foi nem na parte de matemática, eu dei o exemplo de matemática aqui, mas não foi nem na parte de matemática. Foi na parte de história, tá? História e geografia. Por quê? Porque tem muito conceito, tá? A ESA, assim como concursos militares, são provas que exigem muito da sua capacidade de detalhe, tá? A ESA gosta muito de detalhes. É tanto que toda a questão da ESA, ou da SpaceX, ou de um concurso que cobra, concurso militar que cobra a parte de geografia e história, eles vão te pedir coisas muito específicas do concurso. Por exemplo, eles perguntavam coisas sobre São Paulo, coisa específica de São Paulo, coisa específica da Amazônia, coisa só de quem, tipo assim, realmente o cara mora lá que sabe, entendeu? Perguntava sobre rios específicos, que eu não sabia, Rio Amazonas, os afluentes do Rio Amazonas, bem específico, represas feitas no Rio Amazonas, que eu não sabia nem que existia. Então, são coisas muito específicas que você, estudando para o vestibular comum, você não vai saber. Então, é uma coisa que eu precisava toda hora estar revisando, porque a ESA realmente ela cobra, cara. Ela cobra mesmo, tipo assim, ou você sabe ou você não sabe. Não é aquela coisinha, não, no contexto aqui dá pra resolver. Não é assim, tá? Então, é uma coisa que eu desenvolvi muito a partir do Anki. É tanto que lá no Anki tem mais de 300 cartões só de história. Só de história do Brasil tem mais de 300 cartões. E fora história geral, quando eu estudava pro vestibular. Fora geografia, né? Geografia do Brasil tem mais de 400 cartões no Anki, tá? E era assim que eu fazia. Outra coisa também que eu acho muito interessante é a parte de simulado, tá? Eu fazia simulado todos os dias. Todos os dias. Toda semana, tá? Eu fazia simulado toda semana. Toda semana eu fazia simulado. Quando eu tava faltando um mês pra prova, no caso da ESA aqui especificamente, do curso do vestibular que eu estudava, eu fazia toda semana, tá? Na ESA eu aumentei um pouco mais. Eu fazia de duas vezes na semana. Eu fazia o simulado lá pra quarta-feira e outro lá no domingo, tá? Normalmente era essa a lógica. Faltando aí, normalmente, um mês pra prova, tá? Eu fazia isso. Então, basicamente, eu zerei todo o simulado da plataforma que tinha lá. Tinha muito simulado, acho que tinha mais de 6 simulados. Eu zerei todos os simulados. Todas as questões, eu refiz todas as questões. Era mais de... Era chutando aí, acho que eram uns 3 mil questões. 3 mil questões, fácil. Eu fiz todas as questões e refiz de novo todas as questões, tá? Eu fiz todas as questões. E é isso, cara. Eu fazia basicamente isso. A parte de... Eu também acho bacana, né? Mas eu não sei se você tem a galera que faz aí, mas eu fazia de vez em quando, mas não era uma coisa muito assim, chave. No Anki tem uma parte de questões, por exemplo, tem a parte do cartões de, vamos supor, de gramática. Tem a parte só de cartões só de gramática, que é a parte conceitual, tá? E tem a parte que é questões de gramática. Essas questões são questões que abordam de maneira geral o conteúdo, ou são questões que eu errei, ou são questões específicas. São dessas três. Ou vai ser questões que eu errei, vai ser questões específicas, ou vai ser questões gerais. O que é questões gerais? É aquela questão que você consegue abordar vários assuntos e revisar vários assuntos. Questões específicas, né? São aquela coisa assim que é exceção da exceção, caiu uma vez, não sei aonde, mas caiu. E pode ser que caia de novo. São essas questões específicas. E as questões que eu errei, tá dizendo, né? É uma forma de eu reaprender com o meu próprio erro. Por que eu errei essa questão e por que eu pensei de forma errada? Essa questão. Então, eu tinha no meu Anki, né? Tinha esse tipo de cartão, né? Você pode fazer isso de forma, se você tiver um tablet, já tem gente que estudou pelo tablet. Se você tiver pelo tablet, você pode salvar a questão e de vez em quando, de 15 em 15 dias, você revisar aquelas questões para você ter mais ou menos uma noção, porque qual os assuntos que está sendo abordado ali, e para você prevenir um possível erro no futuro. Então, era assim que eu fazia e é assim que eu recomendo. Tem gente que anota também, né? Tipo assim, eu errei questão tal, eu errei questão tal, ou anoto o erro, né? Não, vamos supor, com certeza se escreve separado, não junto. E a pessoa anotava isso no caderno, tinha um caderninho só de revisão, tá? Isso é só um exemplo, tá? Porque eu já vi gente fazendo assim, então é cada um. Eu mesmo, particularmente, eu usava muito mais o Anki. O Anki simulado, tá? O Anki simulado. Simulado ia testar meus conhecimentos. E o Anki, cara, eu revisava muito o Anki mesmo. Tanto assim, tipo assim, eu não tava nem focando mais em questões, tá? Tipo, nessa reta final, eu fazia questão, mas não era tanto assim. Eu mesmo foco era o Anki, tá? O Anki mesmo. Porque questão eu já tinha feito muito, cara. Não tinha pra onde correr mais não. Tipo assim, cara, de tanto você ficar fazendo questão, as questões vão começando a se repetir, entendeu?
não é que é questão igual, entendeu? Mas elas vão começar a se repetir. Tu vê que tem um padrão ali, entendeu? De começa a repetir, repetir, repetir. De vez em quando sai uma questão assim fora do normal, e você vai lá, tu bate cabeça, mas consegue resolver. Ou não, ou vai lá e revisa e refaz de novo. Mas tu vê que as questões têm um padrão, entendeu? Tem um padrão. Você vai pra parte de biologia, na parte, por exemplo, de animais, cara. Por exemplo, eles sempre vão te perguntar sobre poríferos e quinidário, porque a galera sempre confunde, tá? Eles sempre vão te perguntar qual que tem tecido, qual que não tem. Se tem sistema digestório completo ou incompleto. Vão te perguntar sobre as características de uma ave, por exemplo, se a ave, qual a definição do intestino da ave, se tem moela, se não tem, se tem papo, se não tem. Por que aves são mais leves do que outros animais? Eles vão te perguntar por que as aves, quando caem na água e se molha, por que as penas não se molham dela e ela consegue voar normal, plenamente. Assim, tipo assim, isso são questões padrão, entendeu? Sempre vai estar lá no seu vestibular. Tipo, não tem pra onde correr. E tem as questões que são fora da curva, entendeu? Tem as questões, por exemplo, ciclo de Krebs. Tu sabe que cai, mas tem coisas no ciclo de Krebs que são coisas específicas que só uma pessoa que estudou mesmo o ciclo que vai saber, entendeu? Por exemplo, a parte de fósforo, de fosfato que tá lá dentro da cadeia, a parte de CO2 que é liberado. Então, tipo assim, só o cara que estudou mesmo o ciclo de Krebs vai entender. Mas de maneira geral, tu sabe o que é a sequência assim que vai cair no ciclo de Krebs. Então, é isso, cara. Mais ou menos é isso. Eu queria dar essa dica pro pessoal aí. Essa parte tá na parte cognitiva, né? Já falei. Parte de estudo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu!